Boa tarde, alunos. Depois de vocês assistirem o vídeo do YouTube, que eu mandei o link, eu fiz uma outra pequena explicação aqui para tentar contextualizar mais um pouco o tema de ordens e classes, tudo bem? A gente viu esse tema em sala, nesse começo de ano, vocês chegaram a levar até mesmo atividades para casa, e eu acredito que através do vídeo vocês vão conseguir coletar bastante informações, mas eu fiz essa tabelinha aqui para conseguir fazer uma explicação a mais, tudo bem? Então aqui nós temos a nossa tabela de classes e ordens. A minha tabela está indo até a classe dos milhões, tudo bem? Então, dentro dessas classes, eu tenho as minhas ordens: primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, oitava ordem e nona ordem. A classe dos milhões vai ter a nona ordem. Se eu estiver falando, por exemplo, dos bilhões, eu vou ter a 10ª ordem, a 11ª ordem e a 12ª ordem, tudo bem? Nesse primeiro caso desse número que eu tenho aqui, para descobrir exatamente como que eu posso ler ele, eu tenho dois métodos. Eu posso contar 1, 2, 3 casas e pontuar o meu número, tudo bem? Então aqui eu já consigo entender que eu tenho 267.385. Ou uma outra maneira é utilizar essa minha tabela de ordens e classes. Lembrando sempre, eu sempre começo da direita para a esquerda. Então começando a completar aqui. 5, 8, 3, 7, 6 e 2, tudo bem? Então eu consigo observar que esse número ele vai até a classe dos milhares, ele tem 6 ordens, porque ao total ele tem 6 dígitos, ok? E eu leio ele como 267.000, que está na minha classe dos milhares, 385 unidades, ou simplesmente 385. No meu próximo número, mais uma vez, eu posso pontuar ele, contar 3 unidades simples, 3, milhar, e essa daqui, milhões. Completando minha tabela mais uma vez, da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 9, 0, 2, 8. Então, aqui eu tenho 8.209.321 unidades. Tudo bem? Próximo número, mais uma vez, eu posso pontuar o número de 3 em 3 para conseguir fazer a leitura direta. Então, 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. Então, esse meu número, completando a tabela, da direita para a esquerda, vai ficar 2, 6, 3, 9, 2, 1, 1, 2. Fazendo a leitura desse número, 21.129.362 unidades. Ou a leitura direto, 21.129.362. Esse meu número, ele tem 8 ordens, porque ele tem 8 números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, então ele tem 8 ordens e ele tem 3 classes, porque ele passa da classe das unidades, ele passa da classe dos milhões e ele, dos milhares, e ele chega na classe dos milhões. Próximo número, mais uma vez, pontuando ele de 3 em 3 números. 1, 2, 3, ponto. Então, é 67.398. Colocando ele na minha tabela, começando sempre da direita para a esquerda, porque o meu número começa das unidades simples. Então, 8, 9, 3, 7, 6. Ou seja, 67.398 unidades. Esse meu número, ele tem 2 classes, porque ele tá na classe dos... Desculpa, ele é da segunda classe, né? Ele tem 2 classes, porque ele é da classe da unidade, ele ocupa a classe da unidade e ocupa a classe do milhar. E ele tem 5 ordens, porque ele tem 5 números. Último número, que inclusive é o maior deles... 1, 2, 3, pontuo. 1, 2, 3, pontuo. Então, esse meu número, ele lê-se como 267.109.283. Colocando ele na minha tabela, começando sempre da direita para a esquerda. 3, 8, 2, 9, 0, 1, 7, 6, 267.109.283
283. Esse meu número, ele é da terceira classe, da classe dos milhões, tudo bem? E ele tem 9 ordens. Se eu for trabalhar com um número de milhões, por exemplo, vamos colocar aqui 8 milhões. O meu 8, ele vai começar aqui, porque aqui é onde ficaria as minhas classes dos bilhões. Então, 8 bilhões. Olha o tanto de zero que eu tenho nesse número, mas mais uma vez, lembrando, 3 casinhas, ponto, 3 casinhas, ponto, 3 casinhas, ponto. Então, aqui eu tenho as minhas unidades simples. Aqui eu tenho a minha classe de milhares. Aqui eu tenho a minha classe de milhões. E aqui a minha classe de bilhões. Tudo bem? Eu acredito que através desse exemplo vocês vão conseguir desenvolver a atividade do EMAI. Qualquer dúvida pode me mandar e a gente vai conversando, tudo bem? É meu primeiro vídeo, eu espero que ele tenha ficado claro, que vocês consigam entender o que eu fiz aqui. E eu espero melhorar nos próximos. É isso, até a próxima!